Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquelas mudanças que muitas vezes a gente precisa fazer nos produtos, mas que a gente não quer que elas sejam percebidas pelos consumidores. Então, como que a gente pode ter essa certeza de que elas não são perceptíveis para os consumidores? A gente pode usar os testes discriminativos ou testes de diferença. Bom, vamos começar então falando dessas mudanças. Do que eu estou falando exatamente quando eu falo em mudanças? Então, a gente sabe que um produto ele tem que ter sua formulação ou seu processo alterado por alguns motivos, entre eles. Eu quero, por exemplo, reduzir o custo da minha formulação. Eu quero trocar um ingrediente por outro que tenha um custo menor. Exemplos muito utilizados na indústria alimentícia aqui. Eu quero, por exemplo, substituir os sólidos de leite por algum amido. É muito usado, por exemplo, em requeijão ou em iogurte, quando a gente quer baratear o custo dessa formulação. Ou então eu quero tirar um pouco de carne da minha formulação de hambúrguer e colocar no lugar proteína de soja. Então esse é um exemplo de modificação. Ou eu quero então trocar um fornecedor. Eu tenho um determinado ingrediente, meu fornecedor por algum motivo não entregou, ou eu quero diversificar meus fornecedores para nunca ficar na mão, mas eu quero garantir que independente do fornecedor, aquele ingrediente me dê sempre o mesmo resultado final de produto. Ou então eu quero tirar da minha formulação um ingrediente que foi proibido, ou trocar por um mais eco-friendly, trocar por um mais saudável, trocar por um mais biodegradável, enfim. Eu posso também ter feito alguma mudança durante o processo de produção do meu produto, troquei algum equipamento, por exemplo, mas quero que o resultado final permaneça o mesmo. Posso ter trocado as condições ou o tempo de armazenamento do meu produto, posso ter trocado de embalagem, e todas essas mudanças, mesmo feitas essas mudanças, eu quero que no final meu consumidor esteja recebendo o mesmo produto. Então, em quais situações os testes discriminativos vão funcionar? Eles funcionam quando eu já tenho um produto, meu produto já existe, os consumidores já gostam dele do jeito que ele é e eu não quero alterar esse produto. E aí eu sei que uma mudança foi feita no meu produto, ou de ingrediente, de embalagem, de processo, e eu quero entender se essa mudança está sendo perceptível ou não para o meu consumidor. Esse tipo de teste ele funciona quando eu tenho duas amostras duas ou mais, amostras com diferenças sutis entre elas. Esse tipo de teste ele não vai funcionar se as diferenças entre os produtos são muito gritantes, aí a gente tem que partir para outras abordagens. E em quais situações que os testes discriminativos não vão funcionar? Então, o teste discriminativo não funciona para controle de qualidade, por exemplo. Por quê? Como eu falei, os testes discriminativos eles são usados para diferenças muito sutis. E em controle de qualidade, a gente geralmente tem um range ali para cada atributo em que essas diferenças são aceitáveis, porque a nossa produção varia, depende de vários fatores e tem alguma variabilidade. Então, se eu for usar um teste discriminativo para controle de qualidade, acaba que grande parte da minha produção seria rejeitada e causaria um prejuízo enorme. Então, ele não é indicado. Teste discriminativo também não é indicado para comparação com outros produtos do mercado. Por quê? Adianta você fazer um teste discriminativo comparando o seu produto com o do seu concorrente, por exemplo? Não adianta. Por quê? Mais uma vez, teste discriminativo é para diferença sutil. E o que você quer? Você quer um produto exatamente igual ao do seu concorrente para você fazer esse teste comparando os dois? Não, né? A gente sempre quer um produto melhor que o do meu concorrente. Então, teste discriminativo para esse caso não é o ideal. E esse tipo de teste também não diz o quanto o consumidor gosta ou não. Esse teste vai sim te dizer se um produto está igual ao outro. Então, se você já tem um produto super amado, você simplesmente quer fazer as modificações no seu produto e quer que ele continue igual ao seu produto que já é amado. E relembrando aqui
depois desses prós e contras, dessas situações onde usar e onde não usar testes discriminativos. Você vai me ouvir muito dizer isso. Você tem que saber, para cada teste que você vai planejar, qual pergunta você quer responder. Você tem sempre que definir seu objetivo antes de começar um planejamento. Então, quais perguntas os testes discriminativos vão responder? Então, você tem um produto, você não quer que esse produto tenha suas características sensoriais alteradas, mas você precisou fazer alguma alteração, ou em formulação, ou em ingrediente, ou na embalagem dele, ou na forma de processamento. E a pergunta é: essa alteração que eu tive que fazer é perceptível aos consumidores ou não é perceptível? Dentro dos testes discriminativos, a gente tem metodologias que funcionam para quando eu tenho 2 amostras e para quando eu tenho 3 ou mais amostras, e a gente vai falar dessas 2 categorias nesse vídeo. Os testes discriminativos, eles podem ser gerais, quando eu estou considerando o produto como um todo, ou podem ser direcionais, que é quando eu estou considerando um atributo específico. Vamos começar então falando dos testes discriminativos para 2 amostras só. Os testes discriminativos para 2 amostras, eles são testes de escolha forçada. O que isso significa? Significa que o avaliador ele vai ter necessariamente que escolher uma das opções que você está dando para ele. Mesmo que ele não perceba nenhuma diferença, ele vai ter que chutar alguma. Ele vai ter que escolher alguma para te dar uma resposta. E isso tem consequências depois na nossa análise, a gente vai falar mais para frente. Então vamos aos testes com 2 amostras. Primeira opção, ele é o teste de comparação pareada. O teste de comparação pareada, ele tem 2 possibilidades. Ele pode ser tanto direcional, quando eu quero saber de algum atributo específico, como geral, quando eu vou considerar o produto como um todo. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês é da comparação pareada direcional. Como funciona esse teste? O avaliador ele vai receber 2 amostras codificadas e ele vai ter que indicar qual é a mais alguma coisa. A mais doce, a mais intensa, a mais consistente, aí vai do objetivo da sua pesquisa. Então aqui, para exemplificar, para ficar bem visual, eu estou usando copinhos coloridos como se fossem as amostras. Então cada cor é uma amostra diferente, mas eu super indico que você veja o vídeo sobre preparo de amostras, prepare a identificação das amostras, né? Para você saber certinho como apresentar suas amostras para o seu avaliador. E eu já te adianto que copinhos coloridos não são legais. Você tem que apresentar todas de maneira uniforme. Mas para fins didáticos funciona, então estou usando copinhos coloridos, tá? Então, voltando para o teste de comparação pareada. Eu vou entregar para o meu provador amostra 1, amostra 2, codificada direitinho, ele não vai saber que são amostras diferentes. E o que eu vou falar para ele? Você está recebendo 2 amostras codificadas de X, né? O produto que você está querendo avaliar. Avalie as amostras da esquerda para a direita uma única vez e indique qual é a mais o atributo do seu interesse, certo? Vamos para o próximo teste, então. Esse foi o de comparação pareada. O próximo teste, ele é o teste duotrio. O teste duotrio, ele é de diferença geral, então eu vou considerar o produto como um todo. No teste duotrio, o avaliador ele vai receber uma amostra padrão, que vai estar identificada com a letra P, então entrega o padrão, e ele vai receber 2 amostras codificadas, sendo que uma delas é igual ao padrão, a outra é diferente do padrão. E aqui a gente tem que prestar bastante atenção, tanto nesse teste como no outro, né? Em qualquer avaliação sensorial no delineamento. Então, para algumas pessoas eu vou entregar o padrão rosa, a amostra rosa, a amostra azul. Para outras eu vou entregar na outra ordem. E para outras ainda eu vou entregar o padrão azul.
Então, é um outro tema super importante em análise sensorial que todo mundo precisa estar ligado na hora de aplicar um teste. Vou falar disso em outro vídeo também, não se preocupem. Voltando a focar nos testes, então, discriminativos, o teste duotril. Então, eu entreguei para o meu provador meu padrão, minhas amostras codificadas, e o que eu vou perguntar para ele? Você está recebendo uma amostra padrão, 2 amostras codificadas do meu produto. Uma das amostras que eu estou te entregando é igual ao padrão e a outra é diferente. Então, por favor, avalie a amostra padrão, depois avalie as amostras codificadas da esquerda para a direita e só uma vez e indique qual delas é igual ao padrão, certo? Então, esse foi o teste duotril. Vamos para o próximo teste. O próximo teste é o teste triangular. O teste triangular, ele é para diferenças gerais, então também considera o produto como um todo. Nesse teste, o avaliador vai receber 3 amostras ao mesmo tempo, as 3 codificadas, sendo que 2 delas vão ser iguais e uma diferente. E ele tem que indicar qual é a diferente das demais. Então, tá entregando aqui a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3. Todas com código de 3 dígitos. E aí a pergunta que eu vou fazer para ele. Você está recebendo 3 amostras do produto X. Por favor, avalie as amostras da esquerda para a direita e indique qual das amostras é diferente das demais. E aqui também vale a observação do delineamento. Então, para esse provador que eu estou exemplificando, ele recebeu 2 amostras rosa e uma azul. Para outros, eles vão receber 2 azuis e uma rosa. A posição também vai mudando, então é sempre importante ficar atento ao delineamento. Então, esse foi o teste triangular. Vamos agora para a próxima opção, que é o teste tetraédrico. Ele tem sido usado só mais recentemente, mas é um teste bem interessante. Também é para diferenças gerais, considerando o produto como um todo. Nele, o avaliador vai receber 4 amostras, que são iguais 2 a 2. E a tarefa dele vai ser formar duplinhas com cada tipo de amostra. Então, o que eu tenho aqui? A amostra W, a amostra X, a amostra Y e a amostra Z. Então, sempre eu vou entregar para esse provador 2 amostras de um tipo, 2 amostras de outro tipo. É claro que, aplicando o delineamento, o que vai mudar? A posição dessas amostras. Então, cada provador vai recebendo uma posição diferente, tá? E entregues as 4 amostras de uma vez para o meu avaliador, o que eu vou perguntar para ele? Então, eu vou falar, você está recebendo 4 amostras codificadas do produto tal. Avalie essas amostras da esquerda para a direita uma única vez e forme duplas com as amostras que são similares entre si. Então, se o provador tiver uma boa capacidade discriminatória, ele vai juntar essas 2 amostrinhas, e te dar uma resposta. Tá bom? Então, esse foi o teste tetraédrico. Eu te apresentei aqui 4 tipos de testes diferentes. E como que você vai escolher cada um? Bom, então, se você quer avaliar diferença geral ou atributo específico, é um dos critérios que você tem para escolher o seu teste. Então, se você quer avaliar seu produto como um todo, avaliar diferenças gerais, aí você pode usar comparação pareada, duotril, triangular ou tetraédrico. Já se você quer saber as diferenças em um atributo específico, aí é melhor que você utilize a comparação pareada, que dentre esses que eu te apresentei, é o que tem a opção de avaliação direcional, focada em um atributo. Outro critério para selecionar qual tipo de teste você vai escolher: quantidade de amostras que você tem disponível. Aí depende de quanto de amostra você tem capacidade de produzir. Às vezes, essa quantidade é um pouco limitada. Então, a gente tem que escolher o teste pensando nisso também. Também tem para você considerar, na sua escolha, a probabilidade de acerto ao acaso. O que é isso?
Lembra que lá no começo eu falei que esses testes eles são de escolha forçada e que mesmo que o avaliador não perceba a diferença, ele vai ter que te dar uma resposta, ou seja, ele vai ter que chutar alguma coisa? Pois é, isso interfere na probabilidade de acerto ao acaso que o teste tem. Então, vamos voltar lá para a comparação pareada. Na comparação pareada eu vou entregar produto 1, produto 2 e dentre esses ele vai me dizer qual é mais alguma coisa. E vamos voltar para o duotrio, onde eu vou entregar uma amostra padrão e vou entregar 2 amostras teste. E ele vai ter que me dizer, entre as amostras teste, qual é igual ao padrão. Nesses 2 testes, a probabilidade de acerto ao acaso que ele tem é de 50%. Por quê? Aqui eu tenho 2 opções. Probabilidade de eu escolher uma e acertar, 50%. E aqui eu estou entregando 3 amostras, mas eu tenho para escolher, esse é meu padrão, as opções de amostra que eu tenho para escolher são só essas 2. Então, minha probabilidade de acertar qual delas é igual ao padrão, de escolher uma ao acaso e acertar, também é de 50%. Então, é isso para esses 2 testes. Agora, vamos falar do triangular e do tetraédrico. No triangular, eu vou entregar para o meu provador 3 amostras, certo? Então, a probabilidade de eu escolher uma dessas 3 amostras e acertar o resultado do teste é de 1/3. No tetraédrico, você vai me falar, nossa, são 4 amostras no tetraédrico, né? Então é 1/4. Não, porque a partir do momento que eu escolho qual amostra vai ser a dupla da minha primeira, eu tenho aí a outra dupla automaticamente formada. Então, essa amostra aqui foi a primeira que eu provei, o que eu avaliei. Eu tenho 3 opções para escolher quem vai fazer a dupla com ela. Então, minha probabilidade de acerto ao acaso no teste tetraédrico também é 1/3, porque eu posso escolher uma dessas 3 aqui para fazer a duplinha com a primeira que eu avaliei, certo? Então, para esses 2 testes, probabilidade de acerto ao acaso é de 1/3. O que isso mostra pra gente? Enquanto o teste de comparação pareada e o teste duotrio, você tem 50% de probabilidade de acerto ao acaso, no teste triangular e no teste tetraédrico, você tem 1/3 de probabilidade de acerto ao acaso. Então, se você tiver a possibilidade de fazer um triangular ou fazer um tetraédrico, vai ser melhor. E entre o triangular e o tetraédrico, qual que eu escolho? Aí é uma diferença muito sutil que eu tenho entre eles. Mas o tetraédrico, ele tem mais sensibilidade. Por quê? Tem a ver com a cabeça do consumidor e como do avaliador e como a gente mexe com ela ao fazer uma pergunta. Quando eu aplico o teste triangular, eu tô falando para ele que 2 amostras são iguais e uma diferente. Então eu tô falando que existe uma diferença e com isso eu vou incentivar ele a procurar por uma diferença. Já o teste tetraédrico, eu só tô pedindo para ele formar duplas de amostras iguais. Eu não tô dizendo que tem uma diferença. Então, só essa sutileza na hora de fazer a pergunta, ela vai resultar em um teste mais sensível no tetraédrico, tá? Bom, falamos já das metodologias de diferença para 2 amostras. E agora vamos falar das metodologias de diferença para 3 ou mais amostras. A primeira que a gente vai falar é o teste de ordenação. O teste de ordenação ele é direcional, ou seja, eu vou focar em algum atributo específico do meu produto. Como que ele funciona? O avaliador ele vai receber 3 ou mais amostras, aqui no meu exemplo são 3 amostrinhas que ele está recebendo, e ele vai ter que ordenar essas amostras de acordo com a intensidade do atributo que é do seu interesse, do seu pesquisador. Você vai determinar para ele na ficha de avaliação ou no questionário de avaliação, tá? Sobre número de amostras. O recomendado é que você use de 3 a 4 amostras, principalmente se é alguma coisa que o consumidor vai degustar ou vai ter que cheirar. E no máximo 6. Agora, se for uma análise só visual, aí você já pode dar uma ampliada nesse número de amostras. Então, como que ele vai funcionar? Entreguei minhas 3 amostras para o consumidor e aí eu vou perguntar para ele: você está recebendo 3 amostras
do produto X. Por favor, avalie as amostras da esquerda para a direita e coloque-as em ordem crescente de intensidade de alguma coisa que é do meu interesse. E aí ele vai avaliar todas e ordenar do menos intenso para o mais intenso, tá? Então esse é o teste de ordenação. Vamos falar agora do teste de diferença do controle. Como funciona o teste de diferença do controle? Ele é um teste para diferenças gerais. Então, diferente da ordenação, onde eu considerava um atributo específico, nesse eu vou falar do meu produto como um todo, tá? Como que ele funciona? O avaliador vai receber uma amostra controle ou padrão, como você quiser identificar. A minha eu identifiquei com a letra C. E aí, depois, o avaliador ele vai receber as amostras que ele tem que avaliar, mais uma a uma. Então, primeiro eu vou entregar para ele o controle com a minha amostra X. Quando ele terminar de avaliar essa amostra X, eu recolho essa amostra, vou entregar minha amostra Y. Ele fez a avaliação dessa amostra, eu vou lá e vou entregar minha amostra Z. E aqui uma observação importante. Vocês estão vendo que aqui o meu controle e minha amostra Z são iguais. Por quê? No teste de diferença do controle, entre as amostras codificadas, eu sempre tenho que incluir uma amostra que é igual ao meu controle, porque depois, quando eu for fazer minha análise, é justamente com o resultado dessa amostra que eu vou comparar as outras duas, tá? Qual é a pergunta que eu faço no teste de diferença do controle? Então, você está recebendo uma amostra controle e uma amostra codificada do produto tal. Por favor, avalie a amostra controle, em seguida avalie a amostra codificada e, usando uma escala, indique o quanto as amostras diferem em termos globais. E aí a gente tem uma escala que vai de 0, que indica nenhuma diferença, até 7, que foi o que eu usei nesse exemplo, que indica extrema diferença. E aí, para cada amostra, o seu provador vai responder um questionário desse. Então, no meu teste de diferença do controle, por exemplo, meu avaliador vai responder 3 questionários, um para a amostra Y, um para a amostra X e um para a amostra Z. Beleza? E aí, esses foram os testes de diferença para 3 ou mais amostras. Como que eu vou escolher entre eles? Aí é muito mais fácil. Eu só tenho 2 opções e uma delas é direcional, que é a ordenação, quando eu quero saber de algum atributo específico, e a outra é para diferenças gerais, quando eu quero ainda quantificar o grau de diferença. E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria deixar uma dica para você. Antes de você planejar a sua avaliação sensorial, é importante você conhecer o produto que você vai avaliar e você avaliar esse produto criticamente. Por quê? Eu te falei lá no começo do vídeo que os testes discriminativos, eles são úteis quando a gente tem diferenças sutis entre os produtos. Então, se você avaliar e sentir talvez alguma dificuldade em saber se os produtos são iguais ou diferentes, ok, o teste discriminativo é indicado. Agora, se você avaliar e falar, nossa, mas está muito na cara que são produtos diferentes, né? Não vai dar. Aí você conversa com um pouco mais de pessoas, chama lá seu grupo de pesquisa para entender se vale a pena ou não aplicar essa metodologia, ou se você vai partir para uma outra abordagem. E se essas diferenças entre os produtos elas foram muito grandes, talvez aí você possa partir para um teste de consumidor, por exemplo. Então, bom, eu tive que mudar meu produto, eu sei que meu produto está diferente, mas eu quero que meu consumidor goste igual desse novo produto ou goste mais desse novo produto. Aí você pode partir para uma abordagem de teste de consumidor. Mas aí um teste discriminativo não seria indicado, tá? E se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, ou se você quiser saber mais sobre algum assunto, deixa o seu comentário que eu vou adorar te responder. Até a próxima!